que o Andrei me corrigiu, que eu disse que a origem da lenda do Papai Noel, de fato, era um monge, né, São Nicolau, e que ele era de origem holandesa. Eu me equivoquei nessa informação, tá? Ele era da Grécia Antiga, onde hoje seria a Turquia, tá? Era, de fato, um monge, era um cristão, que, por ter muitas posses, tinha por hábito presentear crianças em regiões pobres. Então, ele ganhou fama por isso, por ser uma pessoa muito generosa. E aí, então, disso veio essa figura de São Nicolau, aí Santa Claus e o Papai Noel, né? Tá? Então, o Papai Noel era um cristão, tá? Para você ficar sabendo. Se você prestou atenção no filme As Crônicas de Nárnia, salvo engano meu, no primeiro filme, você sabe que as Crônicas de Nárnia são uma analogia ao cristianismo, né? C.S. Lewis escreveu como uma forma de transformar o cristianismo numa história que as pessoas se interessassem. Porque, às vezes, se você disser ler a Bíblia, o preconceito vem antes do interesse de ler a Bíblia, né? E tem uma cena em As Crônicas de Nárnia em que aparece o Papai Noel, né? É uma alusão a este fato de que o Papai Noel era um cristão, tá? Mesmo assim, eu vou ressalvar, Papai Noel não faz parte do nosso Natal. Nosso Natal é Jesus Cristo, tá? Se você quer levar a criança para tirar foto e tudo mais, não estou te condenando por isso, não. Os meus provavelmente devem ter aí alguma fotinho com o Papai Noel. Mas não dê ênfase a esta figura. Até estava ouvindo um pedacinho de um vídeo do Iago Martins, em que ele diz que ele leva a filha dele, e ele diz assim para a filha dele, olha, está vendo aí, ó? Esse homem é por causa da história de um cristão, alguém que amava Jesus e adorava Jesus, e você usar essa figura para ensinar. Certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma preciosidade que nós temos, mas eu quero ver se você sabe algumas coisinhas. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Salmo 119. Aí está fácil. Qual é o tema central do Salmo 119? A lei do Senhor. Depois, em casa de tarefa, você lê o Salmo 119 todo, porque não vai dar tempo da gente ler aqui. Inclusive, porque nós temos muitos textos bíblicos para hoje, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da palavra, sobre o que a Bíblia significa para nós. Ela é, de fato, a palavra de Deus, ou ela é só um livro mítico, como dizem alguns, né? Qual o significado dela? Basta para nós conhecer a letra, conhecer o que está escrito aqui? É essa a nossa função? Cumprir as leis do Antigo Testamento e do Novo como mandamentos, sem que isso seja transformação para a nossa vida? Vamos ver, então, o que a palavra de Deus diz sobre a própria palavra, não é? O que os evangelhos e os demais livros nos falam. Logicamente, meus irmãos, todo tema que a gente abordar aqui na EBD, ele nunca é exaustivo. A gente vai conseguir ler algumas passagens sobre o tema, porque senão ficaríamos aqui dias só no mesmo tema, né? O pastor Ildomar é muito bom nisso, em esmiuçar, né, os versículos e tudo mais. Confesso que eu não sou, tá bom? E eu quero começar te deixando uma frase de desafio, que diz o seguinte: acreditar em Deus e não obedecê-lo é o que Satanás fez. Leve isso para você pensar. Acreditar é bom? Quanta gente você conhece que fala assim, não, acredito em Deus, acredito em nosso Senhor Jesus Cristo, mas não obedece. Isso aí é a mesma coisa, porque Satanás também acredita em Deus, ele viu Deus, ele foi sentenciado por Deus, mas não obedece. Vamos lá? Vamos começar entendendo, então, o que é a palavra. João 1, de 1 a 14. Este texto eu vou ler, mas você fica aí com a sua Bíblia ou o seu celular no aplicativo da Bíblia, não no WhatsApp, que nós temos muitos textos para hoje, tá bom? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Ele, a palavra, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vieram a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra... 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Quem é a palavra, meus irmãos? Jesus. Jesus é a palavra que é o comando, por isso que a sua Bíblia deve estar verbo, né? Nem em todas as traduções está palavra, em algumas traduções está verbo. Essa palavra no grego é logos, né? Porque ele é a palavra de comando da criação. Ele é o próprio Deus criando. E ele é a palavra resumida. Toda a palavra aponta para Jesus. Nós vamos ter, durante o Velho Testamento, inúmeras simbologias que apontam para Jesus. Lembra lá do sangue do cordeiro que foi passado na porta para que os primogênitos não morressem quando o povo ia sair do Egito? Isso aconteceu centenas de anos antes de Jesus e já indicava a vinda de Jesus. A rocha que mana água. Por que Moisés não entrou na terra prometida tendo feito tudo que fez? Porque Deus disse a ele para tocar na rocha. Ele foi lá e bateu na rocha. Mas a rocha que mana água, e naquele momento água era vida para aquele povo, era uma representação de Jesus. Tá? Então, durante toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, nós vamos ter simbologias que apontam para Jesus. Porque Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a própria palavra. A palavra é a revelação de Jesus. E nós precisamos crer naquilo que a Bíblia nos diz. Porque é onde a palavra está revelada. Vamos ler agora 1 João. 1 João... que foi escrita pelo mesmo João, tá bom? Por isso, João aproveita um pouco aqui do início do seu evangelho na sua carta. Eu vou deixar vocês lerem essa. 1 João 1, de 1 a 10. Quem achar, pode ler bem alto para nós. Primeira João 1, de 1 a 10. Quem achar, pode ler. Ah, só um minutinho, eu vou ter que fazer diferente. Amor, eu vou pedir para você ler, mas eu vou dar o microfone, porque o Andrei está gravando essas aulas. Aí, quando eu peço para vocês lerem sem microfone, fica um vácuo no meio da gravação, sem ninguém estar ouvindo nada. Vamos lá, então. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós e vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada.
Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Obrigada. Com esse texto, nós aprendemos algumas coisas muito interessantes. Uma das coisas que nós podemos destacar é o quê? Você é pecador? Você tem cometido pecados? Infelizmente, essa que vos fala também, porque a palavra diz que nós somos todos pecadores. Todos. Redimidos? Buscando pecar cada vez menos, buscando não andar na prática do pecado, sim, mas pecadores. Então, não ache que porque você vem aqui todos os domingos, e é excelente que você faça isso, porque a própria palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que você deixou de ser pecador. Então, quando nós julgamos alguém, e nós fazemos isso, e há um comando bíblico para isso que pode ser feito pela Igreja de Cristo, mas quando você faz isso individualmente e se torna juiz do seu irmão, saiba que é um pecador julgando outro pecador. É assim que a coisa acontece. Talvez o pecado do seu irmão seja diferente do seu, né? Mas nós não passamos de pecadores julgando pecadores, né? Tem um livro sobre casamento cujo título é muito interessante também. É Quando Pecadores Dizem Sim. Por quê? Porque não existe nenhum casamento no mundo que não foi um pecador casando com outro pecador. Aqui, lembrando que, biblicamente, um pecador e uma pecadora. Não importa o que a modernidade diz, esse é o casamento instituído por Deus, tá? Um homem e uma mulher. Ok? Então, João nos lembra... tem uma coisa muito interessante nesse texto de João, quando ele diz assim, que a palavra esteve conosco e nós a apalpamos. Talvez a tradução da sua Bíblia pode ser tocamos, né? Mas por quê? Porque já havia à época um ensinamento herético que dizia que Jesus nunca foi carne, que ele era um espírito que andou entre os homens. Então, João, quando diz isso, ele está combatendo esse ensinamento herético, dizendo, sim, ele era carne e osso, nós tocamos nele. Até porque seria difícil um espírito ser crucificado, né? Seria uma coisa muito inviável de acontecer. Então, o fato é, Jesus é o Logos de Deus. Existem duas palavras utilizadas na Bíblia, e aqui eu vou falar muito pouco sobre isso, porque também não tenho tanto conhecimento para falar de palavras gregas, né? Mas é o Logos e o Rema. O Logos, que é utilizado nesses dois textos que a gente leu, é a palavra revelada, a palavra geral revelada, tá? E o Rema é a palavra de comando dada a algumas pessoas individualmente, ou dada a um grupo de pessoas, né? E o Logos de Deus se torna Rema na nossa vida quando o comando da palavra é para nós, tá? O ide, pregai o evangelho, é um rema para todos nós, embora seja um logos, a palavra revelada, tá bom? Mas isso é só para o nosso conhecimento, não é o nosso tema central. Um dia, quem sabe, com alguém mais
letrado nessa questão, a gente pode fazer um estudo só sobre isso, que seria até bem interessante. Mas a grande questão é, Jesus é a própria palavra. E não basta conhecer a palavra, é preciso obedecer a palavra. Vida cristã, meus irmãos, ainda que a gente, por vezes, não goste de obedecer, mas ela é obediência. A Bíblia fala em obediência. A Bíblia fala que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Então, o comando para a nossa vida é de obediência, sim. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas isso aqui eu não entendo como pecado. Não importa o que você entende. Importa o que está revelado na palavra. É por essa questão de gostos pessoais e entendimentos desfocados da palavra de Deus que nós temos aí tanta gente pregando heresia, tanta coisa absurda acontecendo no meio cristão. Porque não importa o que eu acho e o que eu quero e o que eu gosto. Importa a palavra revelada. É isso que importa. Ainda que isso signifique que eu tenho que mudar. Eu espero que você já tenha tido na sua vida a experiência de comparecer sozinho diante de Deus e dizer, Deus, está aqui a Nídia. E eu sou assim, eu sou assada, e eu carrego isso comigo, e eu não consigo vencer isso. E meus pensamentos são esses. Mas eu quero viver a tua palavra. E, meu irmão, o ano está começando. A gente faz tantos desafios para o ano novo, né? E o desafio mundial do ano novo é o quê? Emagrecer. Sem dúvida. Esse é o desafio mundial para o ano novo, emagrecer. Mas faça um desafio na sua vida. Chegar mais perto de Deus. E dizer para Deus, Deus, estou aqui eu, e eu sou isso. Deus já sabe? Meu irmão, Deus sabe coisas que você não sabe sobre você mesmo. Mas o que Deus quer de você não é que você diga alguma coisa nova para Ele, ou conte para Ele um segredo sobre a sua vida, porque você não tem esse segredo para contar. Mas o que Ele quer é que você chegue para Ele e diga, está aqui um pecador, miserável, vermezinho, como a Bíblia diz que nós somos. Mas um pecador arrependido, que quer mudança. Senhor, para esse ano, me ajuda a vencer isso. E coloque essas coisas de fato diante de Deus. Veja a importância que o próprio Jesus dá a nós conhecermos e obedecermos a palavra. Vamos ler João 14, 19 a 24. Abra aí sua Bíblia, João 14. Veja aqui que há princípios da nossa fé preciosíssimos aqui. João 14, 19 a 24. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis. Porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos nele, viveremos até ele e nós viremos até ele, e faremos nele o nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Qual foi a palavra que Jesus veio trazer aqui para o mundo? Os 3 anos de ministério dele foram fazendo o quê, meus irmãos?
pregando que ele era o Messias esperado, que ele era o Filho de Deus, ensinando sobre o amor de Deus, confrontando aqueles que utilizavam a palavra como rituais vazios e ensinando o significado de servir de fato a Deus. Jesus amou, nossa, amou de uma forma que nenhum de nós é capaz de amar. Jesus cuidou, como cuidou? Cuidou de multidões, se preocupou com pessoas. Jesus exortou duramente, confrontou pessoas, confrontou práticas, confrontou ensinamentos errados, confrontou pecados. O evangelho não é este evangelho, suposto evangelho que está sendo ensinado, de um Jesus que veio aqui para passar a mão na cabeça das pessoas e dizer, tudo bem, seja como você quer. Eu te aceito como você é. Nossa, mas então Jesus não me aceita como eu sou? Aceita ou não aceita? Vamos ver a opinião dos batistas sobre isso. Não aceita é a opinião do Josias. E aí, aceita ou não aceita? Aceita como você é, mas te aceita para te mudar. É para isso. Essa ideia de Jesus me aceita como eu sou, então eu continuo sendo como eu quero, não é evangelho. Não é evangelho. Essa pregação de Jesus aceitou a prostituta. Jesus aceitou a mulher adúltera ou a prostituta? Seu texto pode estar traduzido das duas formas. Ele aceitou no sentido de recebê-la, mas disse o que para ela? Continua a sua vida e não peca mais. Quando ele confronta a mulher samaritana e ela diz, eu não tenho marido. E ele diz, de fato, você não tem. Porque esse homem com quem você vive não é o teu marido. Ele confronta só para dar uma informação para ela que ela já tinha? Não! Ele confronta para dizer, essa vida não é a vida que você tem que levar. Eu estou aqui para jorrar fonte de água viva na sua vida. Então, o evangelho, palavra de Deus, é confronto de pecados. Mas é só para quem está no mundo? Porque a partir do momento que eu me sento aqui na Igreja Batista Aeroporto, todos os domingos, bonitinho, cheirosinho, ouço a palavra, ouço o pastor Sinésio pregando. Até hoje, como presidente da igreja, certamente vamos ouvi-lo pregar outras vezes. Eu estou purificado dos meus pecados por conta disso? O que te purificou dos seus pecados foi unicamente o sacrifício de Jesus na cruz. Mas ele te chama para quê? Esse texto é claro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque por amor a Jesus, nós somos desafiados a obedecer. Eu sou desafiada a deixar de ser a Nídia que eu sou. Porque eu sou péssima. Sendo redimida, muitas coisas que eu não consigo ainda vencer, eu sou péssima. Sem ser redimida, então, piorou. Agora, o que Deus quer para mim é que até morrer eu seja essa mesma pessoa. Eu não sou a pessoa de 20 anos atrás. Você também não pode ser. E eu creio em Deus que você não é, espiritualmente falando, né? Falando em envelhecimento celular, isso aí é inevitável para todo mundo, mas eu falando espiritualmente, né? E em Deus nós não seremos as mesmas pessoas daqui 5 anos, porque teremos aprendido mais dele, porque ele terá mudado mais a nossa vida, porque nós teremos nos aproximado mais dele. Até conseguirmos ser imitadores de quem? De Cristo. Imitadores de Cristo. Você já percebeu que tem uma denominação aí, que tem muitos programas na TV, e que todos os pastores
têm o mesmo sotaque? É porque eles têm todos o mesmo sotaque, sendo de diferentes regiões do país? Não, porque eles imitam aquele que é o maior entre eles. É triste de se ver uma bobagem dessa? É triste de se ver uma bobagem dessa. Mas serve para ilustrar o seguinte: nós somos chamados para ser imitadores de Cristo. E Paulo fala assim: sede meus imitadores, porque eu sou Paulo, eu sou o cara. Não. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É fácil ou difícil? É difícil, meus irmãos, é claro que é. Porque isso significa renúncia. Renunciar ao nosso eu. Significa obedecer. E a partir do momento que a criação caiu, obedecer é difícil. Você tem que obedecer. Ai, mas eu não senti o desejo de obedecer. É assim que você ensina o seu filho? Olha, quando você sentiu o desejo, você me obedece? Não teve nem um dia que eu falei isso para um dos dois meus. Olha, se você sentiu o desejo, você obedece a mamãe. Provavelmente eu disse, obedeça, ou senão vou te dar uma cintada. E a Bíblia fala que Deus faz o que conosco? Corrige o filho a quem ama. Você acha que Deus fala assim, se você quiser, você me obedece? Não. Deus não te obriga a andar com Ele. Não te obriga a obedecer. Porque Ele quer que nós vivamos em busca de santificação. Mas só que as consequências da desobediência, meu irmão, estão narradas em toda a Bíblia. Estão narradas em toda a Bíblia. E Jesus finaliza aqui esse texto que eu li, dizendo que quem não me ama não obedece a minha palavra. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, obediência é sinal de salvação. É sinal de pessoa que busca a Deus. Ainda que seja difícil. Em João 17, abra aí, João 17. Jesus está orando por nós. E a partir do capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: veja só, Jesus orou pelos discípulos, mas veja se ele orou por mim e por você também. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Atente para o 20. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Pelo que Jesus orava? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas nós acabamos de ler um texto em que Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E agora ele está dizendo que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. E isso só é possível se nós obedecermos a palavra de Deus. E veja o versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Por que nós andamos tão preocupados em querer agradar o mundo? Por que nós não aceitamos que nós temos que ser estranhos nesse mundo mesmo? E que isso vai ter algum preço, até o preço do preconceito. Nós não fomos chamados para ser como são as pessoas do mundo. Nós somos chamados para andar na contramão do mundo. Enquanto o mundo diz: você tem o direito de ser feliz. Não importa como. Nós temos que dizer, esse direito não lhe está assegurado coisa nenhuma, porque não tem como ser feliz sem a presença de Deus na sua vida.
Mas nem cristão está sabendo que a Bíblia não diz assim, o 11º mandamento, seja feliz a qualquer custo. Não tem isso na sua Bíblia. Isso quer dizer que nós temos que ser tristes, carrancudos e não... Pelo contrário, a Bíblia diz que nós não podemos ser nada disso. Que nós temos que ser alegres, agradáveis. Por quê, meus irmãos? Porque aquilo que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Porque tudo que está em nós é vida, é a água da vida. E é isso que tem que transbordar na nossa vida. E aí nós somos felizes. Não quer dizer que você não sofre, não quer dizer que você não fica triste, não quer dizer que tem dias que você não está querendo ver ninguém. Esses dias eu estava conversando com uma das pessoas que, assim, eu acho que é uma das pessoas mais amáveis e preocupada com pessoas que eu conheço na minha caminhada, sempre alegre, sempre abraçando, sempre querendo ajudar todo mundo. E ela me disse assim, tem dias que eu levanto e a única coisa que eu quero é não ter que ver ninguém, nem falar com ninguém, nem responder nenhuma mensagem no WhatsApp, porque eu estou exausta. Tem todo o direito de estar exausta e precisa se cuidar. Nós precisamos, nós somos seres humanos, mas a palavra diz que nós temos que ser luz do mundo. Luz do mundo, que o mundo tem que ver a palavra em nós. Bom perfume de Cristo. Como que o mundo tem te visto? Mesmo com diferentes personalidades, meus irmãos, e nós temos diferentes personalidades. Basta você olhar para mim e para o Josias. Eu chego aqui e digo quando muito, oi gente, tal, nananana, o Josias sai dando a mão para todo mundo, abraçando. Nós somos diferentes. Mas mesmo nas nossas diferentes personalidades, Cristo precisa se revelar através da nossa vida. Não é todo mundo que vai ser alegre, sair abraçando, amando. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade. Mas ainda assim, quando a pessoa olhar para você, tem que ver Cristo em você. Como esposa, como marido, como mãe, como pai, como filho, como profissional, como vizinho. Tudo isso aí precisa funcionar na nossa vida, porque a palavra se revela, né? Muito bem, Jesus orou por nós, orou por mim e por você. Não esqueça disso, para que nós vivêssemos em unidade. Vamos ver 2 Timóteo 2, 15 a 17. O André me deu a difícil tarefa de tudo ter que ser no microfone. Ó. Se eu não souber onde está o texto bíblico, aí agora vocês vão perceber. Ó, tá vendo? Ainda mais que eu uso a Bíblia de papel e não no celular, né? 2 Timóteo 2, 15 a 17. Achou aí? Procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes se encontra Epimeneu e Fileto. Muito bem. Paulo está tratando aqui de uma situação específica, mas não é isso que nós vamos falar agora. Nós vamos falar de manejar corretamente a palavra da verdade. Manejar corretamente a palavra da verdade é ensinar com fidelidade aquilo que o texto bíblico nos diz. Não é manipular, que é o que nós, infelizmente, temos visto com muita frequência. Não é. Mas você precisa manejar a palavra só se você ensina, se você tem essa função de vir aqui ou de ensinar um pequeno grupo, não. Você precisa manejar com fidelidade a palavra no sentido de conhecê-la, para quando você ouvir uma heresia, você possa identificar isso. Você possa dizer, não, aqui não posso
me juntar, porque aqui não se prega aquilo que a palavra de Deus ensina. Cuidado, cuidado, quando tudo que está sendo dito é agradável demais aos seus ouvidos. A salvação é maravilhosa, mas a palavra nos confronta a deixarmos de ser como somos. E se tudo que é dito no grupo que você eventualmente se reúne, ou no pregador que eventualmente você ouve, só te agrada, alguma coisa está errada. E aqui eu vou tomar a liberdade de fazer algumas críticas. Em mundo de internet, a gente vê muitas coisas acontecendo em diferentes grupos, não é? Você vê um pastor que eu considerava um dos mais inteligentes do meio batista, dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, na mensagem de final de ano dizendo que Emanuel, Deus conosco, significa Deus conosco quem? Todas, todos e todes, né? Lógico, existiriam muitas formas de dizer que Deus quer salvar qualquer pessoa, independente das suas práticas, com certeza, e isso é verdade. Chamar ao arrependimento. Você vê coisas como cultos em que todo mundo está girando loucamente, subindo pelas paredes. Meus irmãos, isso não é de Deus. E eu vou tomar a liberdade de dizer isso. Eu não consigo lembrar o nome, mas teve um dos grandes pregadores americanos que, em uma das suas últimas pregações, se eu não me engano, na Rússia, ele falou sobre isso, do que ele estava vendo nas visitas às igrejas. Pessoas andando como cachorros nos corredores da igreja, pessoas subindo pelas paredes, gargalhadas, chamando isso de unção do riso, e N outras coisas que têm acontecido. E talvez você veja coisas até além disso que eu estou dizendo. Eu respeito muito os irmãos pentecostais, sei que há seriedade em muitos grupos pentecostais, sei que eles cultuam de uma forma diferente da nossa, tá? E respeito isso, e não há problema nenhum nisso. Inclusive, sou uma grande fã da Igreja Assembleia de Deus, mas estas coisas, a Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso culto racional, que nós devemos adorar a Deus com cânticos que engrandeçam o seu nome, com a pregação da palavra. Não há na Bíblia esses elementos, meus irmãos. Não há. Aí você vai dizer assim, mas Miriam dançou e pulou, e não sei quem dançou e pulou. Foi na sinagoga ou no templo, no momento de culto? Não. Foram em momentos de festejo, né? Quando você reúne um povo, o povo precisa de pregação séria da palavra. O povo precisa ser conduzido em adoração séria ao nome de Deus. Em adoração mesmo. Em dizer quem Deus é, o que Ele faz, como Ele é maravilhoso. Não essas coisas. Eu frequento um grupo pentecostal. Eu não estou dizendo para você não frequentar ou que você tem que passar a só ser um crítico desses irmãos, não. Você precisa se apegar à palavra e buscar no Espírito Santo. Onde? Onde está isso na palavra? Eu vi Benirrinha aqui em Londrina. Eu vi o povo todo caindo. E eu me lembro que naquele momento eu perguntei ao Senhor e disse, Senhor, se isso é do Espírito Santo, me revela, porque eu não consigo entender. Não consigo. Até hoje o Espírito Santo não me revelou. Né? Eu já conversei com um tio meu e conversamos sobre isso, né? Sobre cair no Espírito. E a experiência que ele teve, que eu sei que era uma pessoa temente a Deus, que buscava ao Senhor, que não ia fazer isso para parecer santo aos olhos dos outros, foi totalmente diferente disso que a gente vê. Foi se prostrar com o rosto em terra. E o que ele me disse foi, eu senti a presença de Deus de uma forma que eu não conseguia ficar de pé. Nisto eu acredito. Nisto eu acredito.
Cuidado, meus irmãos. Busque sabedoria na palavra. Maneje bem a palavra de Deus. Se você tem dúvidas, você busque pessoas que possam lhe ensinar com firmeza na palavra, sem a expectativa de venha para este grupo ou venha para aquele. Porque muitas pessoas estão se emocionando nos domingos aí nas reuniões, sem receber Jesus. E não é esse o motivo pelo qual a palavra é pregada. A palavra é pregada para a salvação e para a transformação. Tá bom? Vamos seguir. Que o tempo já vai acabando, né? Então, muito bem. Vamos lá. Tem um texto muito sério em Jó. Eu vou usar o resumo desse texto que está em Romanos. Romanos 11, 33 a 36. Porque antes da gente encerrar, eu quero falar um pouquinho com você sobre uma outra situação. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Outra falha teológica que nós precisamos entender a palavra é que Deus não nos deve nada. Nós não barganhamos com Deus. Nada. Quando você dá seu dízimo e a sua oferta, você dá por amor, por entender que o Senhor te dá muito mais do que aquilo. Por entender que você investe na obra missionária. Não porque você barganha com Deus. Você me dá isso, que eu te dou aquilo. Não tem barganha com aquele que é dono do universo. Com aquele que criou tudo. Com aquele que ninguém pode sondar a mente dele. Ninguém foi conselheiro dele. Não tem barganha com aquele que é dono de tudo que existe. Pare com essa ilusão de barganhar com Deus. Você deve ofertar, você deve dizimar? Sim, a Bíblia diz isso. Então obedeça. Ensine seu coração a se alegrar com isto. Deus abençoa? Abençoa. Não tenha dúvida. Abençoa mesmo. Só que não faça por barganha, meu irmão. Não faça. Porque você vai se decepcionar. Não porque Deus não pode te dar muito mais que 10 vezes, 100 vezes, milhões de vezes. Qualquer coisa que você dê a Ele. Mas porque Ele não está te dizendo em lugar nenhum. Olha, você me traz isso aqui, ou você vem 7 dias aqui, nesses 7 dias você oferta, que eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Deus te chama à obediência e fala que nós devemos dar com alegria. Lembram lá do episódio da viúva que traz uma moedinha? Jesus está lá olhando o povo ofertar e muitas pessoas trazem ofertas grandiosas e aquela mulher traz uma moedinha. E Jesus diz o quê? Vocês sabem quem foi que deu mais? Foi ela. Sabe por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. É exatamente isso. É dar tudo que nós temos. Não é dinheiro, irmãos. Deus não precisa do nosso dinheiro. Dizimar e ofertar é obediência. É demonstração de amor. Não é barganha. Porque nada do que nós temos interessa para Deus, a não ser o tudo. O tudo é o quê? É a sua vida. São aqueles seus principais desejos pecaminosos que você abandona para servir a Cristo.
Abandona pela sua própria força? Abandona no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo na sua vida. Mas demanda sim que você coloque diante de Deus, que você busque a Deus, que você obedeça a Deus. E o Espírito Santo vai te conduzir e te dar condições de fazer isso. A todos nós. A todos nós. E o versículo 36 desse texto vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja dada a glória perpetuamente. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Se o Senhor te enriquece, que seja para a glória dele. Se o Senhor te dá lutas para vencer, para a glória dele. Mas, quando você sofre a consequência do seu pecado, não chame isso de provação. Saiba diferenciar as coisas. Aceite a consequência do seu pecado. Você pode pedir a Deus misericórdia para que Deus haja nesse momento na sua vida, não tem problema nenhum. Mas não bote na conta de Deus aquilo que você mesmo provocou. Não bote. Lembra que eu falei lá dos presentes de Natal? Que você não está proibido de dar presente de Natal para ninguém. Você só não deve, por aquilo que a Bíblia nos ensina, se endividar, parcelar em 12 vezes no cartão e depois dizer que Deus está te dando uma aprovação para vencer. Não é. É falta de juízo isso, né? Então, nós precisamos aprender a lidar com os nossos erros e com aquilo que Deus está colocando para ser vencido na nossa vida, para que a nossa fé possa ser aumentada, para que nós possamos aprender algo. Muito bem, eu falei do Salmo 119, mas a gente não leu nada ainda do Salmo 119, não é? Então vamos abrir lá. Não vai dar para a gente ler o Salmo todo, mas tire um tempinho e leia. Esse Salmo é muito bonito mesmo, mas ele é bem grande, né? Então nós vamos ler, assim sem óculos eu consigo só ver o número do Salmo, porque é bem grande aqui na minha Bíblia, né? Vamos lá. Salmo 119, nós vamos ler a partir do versículo 33. Senhor, indica-me o caminho da tua lei, e a ela obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu observe a tua lei e guarde de todo o coração. Encaminha-me na senda dos teus mandamentos, pois nela encontro meu pleno prazer. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Nós precisamos pedir ao Senhor, como o salmista está fazendo, para que o nosso coração seja inclinado para os mandamentos do Senhor, para a obediência à lei do Senhor. Agora, aí no livro de Salmo mesmo, vamos lá para o Salmo 19, que é o meu salmo preferido, é o 19. Salmo 19 tem uma coisa muito... O começo desse salmo é lindíssimo, lindíssimo, mas eu quero ler com você a partir do versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. Olha o 10, que coisa linda. São mais desejáveis do que o ouro puro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me Purifica-me dos que ainda não me são claros. Que coisa linda. A palavra do Senhor
é mais desejável do que ouro fino. Ouro, meus irmãos, já era muitíssimo valioso nessa terra e continua muito valioso. Sabe como é que você analisa, dentre outros indicadores, os países mais ricos? Aqueles que têm a maior reserva de ouro. Porque o dinheiro despenca de valor de hoje para amanhã, mas as reservas de ouro não. E o mel, você já teve a oportunidade de comer mel direto do favo? É incrível, não é? Saber que, primeiro, é um bichinho que faz aquela coisa tão fantástica, porque Deus ensinou. Segundo, o mel é o único alimento no mundo que não perece. O mel não estraga. O mel direto do favo é uma coisa linda de se ver. Quando ele escorre do favo, ele parece ouro líquido mesmo. É lindo, é delicioso, é lindo de se ver. E o salmista está comparando a palavra de Deus a essas coisas. Ouro puríssimo. E o mel que sai do favo. E nós, às vezes, não levamos a sério essa coisa tão preciosa que é a palavra do Senhor, que são as ordenanças de Deus para a nossa vida. Quando Cristo diz assim, olha, vocês querem mostrar que me amam? Obedeçam a palavra. É só isso. Não é para você ficar pagando promessas, chicoteando suas costas. Nada disso. O que Jesus ensinou foi, me obedeçam. Me obedeçam. E aqui ele fala uma coisa muitíssimo interessante, que é, purifica-me daquilo que ainda não me é claro. Quem pode perceber os próprios erros? Por isso, em outro salmo, o salmista vai dizer o quê? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, porque nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos sonde e nos mostre se há em nós algum caminho mau. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, e agora eu vou encaminhar já para encerrar, mas quando eu estava finalizando a lição de manhã, essa palavra veio muito forte ao meu coração, então eu vou compartilhar ela com vocês, porque eu acho que o momento é oportuno. De mudanças. Não sei se você parou para pensar, mas hoje é a última vez que eu ensino na EBD, tendo como meu pastor o pastor Sinésio. Né? Hoje é a última vez que nós vamos ouvi-lo pregar no culto à noite, sendo o nosso pastor. A partir de domingo que vem, nós daremos posse a um novo pastor. O que isso tem a ver? Tem a ver com mudança, tem a ver que tudo é para a glória de Deus. E o pastor Sinésio me falou uma coisa ali sentado um dia, e isso ficou na minha cabeça, né? Ficou latejando na minha cabeça. E hoje, quando eu estava preparando esta lição, essa palavra veio muito forte ao meu coração. Então, eu entendo que é para compartilhar com vocês isso. Né? Ele me disse assim, Nídia, quando o novo pastor chegar, os jovens terão muita facilidade com as mudanças que ele pode trazer, mas os adultos não terão. E é o papel de vocês, como liderança da igreja, ajudar os irmãos a entenderem isso. Então, meus irmãos, nós vamos receber no próximo domingo um homem de Deus, né? Muito mais jovem que o pastor Sinésio, que nós ainda não conhecemos, que provavelmente trará ideias diferentes, pode ser que mudanças aconteçam. Mas a única coisa que nós devemos nos preocupar é: isto está contrário à palavra de Deus? E se algo acontecer que seja contrário à palavra de Deus, então claramente é hora de nós dizermos, opa, espera aí, pastor, calma lá, que alguma coisa errada está acontecendo, não é? Mas nós temos entendido que a vinda do pastor Felipe foi o caminho que Deus nos conduziu, né? Nas reuniões de liderança, nós oramos muito por isso. Eu sei que os irmãos também oraram. Eu sei que esta igreja toda orou.
Como oramos também para que os momentos de despedida do pastor Sinésio fossem maravilhosos, fossem alegres. E o Senhor nos abençoou de uma forma, meus irmãos. Nós estamos famosos no Paraná todo, se você não sabe, tá? Não estou dizendo isso para a nossa glória, não. Estou dizendo isso porque Deus se manifestou no nosso meio. Foi isso que aconteceu. Deus se manifestou no nosso meio. Então, essa palavra do pastor Sinésio falou ao meu coração no sentido de dizer assim, o quanto cuidado e sabedoria nós temos que buscar de Deus para que nós possamos viver esse momento de mudança como um momento que agrada a Deus. De receber as mudanças como aquilo que vem da direção de Deus. Porque nós não gostamos de mudanças. Principalmente nós que somos um pouquinho mais velhos. Né? A gente passa dos 40, já não quer muito saber de mudança. Então, que o desafio seja que nós conheçamos a palavra, que a gente possa manejar a palavra, como Paulo está dizendo a Timóteo, para que nós façamos esse momento de transição, um momento de glória a Deus. Porque a Bíblia nos disse também lá em Romanos que é tudo para a glória dele. Dele, por ele e para ele. Nós entendemos que essa mudança é dele, e é por ele, e é para ele. Para Deus. Não é para mim, não é para você. Não é? Teve um dia que, brincando com o pastor Sinésio, eu falei assim, alguma coisa que nós comentamos, eu falei assim, pastor, isso aí é muito mais difícil, porque quando eu dou uma chiada lá na reunião de diretoria, o senhor já conhece o meu jeito, mas esse ainda não vai conhecer. Por quê? Porque não vai ser tudo mil maravilhas. Às vezes pode ter alguma coisa que você vai dizer, mas isso não gostei, isso não entendi. Meus irmãos, não é para o meu agrado, para o seu. Nós precisamos ter vistas a agradar a Deus. E amar este novo casal que está chegando. Amar mesmo. Amar e dar uma chance de conhecer e sermos conhecidos. Isso agrada a Deus. Lembra lá que nós lemos um texto que falou de que nós não podemos ser dados a conversas que são como câncer? Isso também serve para nós em momentos de mudança. Porque, às vezes, sem entender o que está acontecendo, sem se achegar a este novo homem de Deus e dizer, pastor, eu queria entender isso, nós já começamos a tecer críticas. E isso não é o que a palavra nos orienta a fazer. Então, nós temos que botar a palavra em prática. Tá? Eu não estou aqui advogando a causa do pastor Felipe. Inclusive, eu não preciso fazer isso. Porque, lembram lá quando ele respondeu a carta convite, ele disse o quê? Esta carta já estava escrita antes do convite ser feito. Porque ele tem convicção que Deus o mandou para cá. Como nós temos convicção que Deus mandou que nós os convidássemos. Então, eu não preciso advogar essa causa, porque a causa dele é com Deus, né? A causa desta igreja é com Deus. O que eu, como professora da escola dominical, estou fazendo agora é lembrar você e desafiar você que um dos nossos propósitos de começo de ano, além de emagrecer, pode ser lá o primeiro da sua lista, se você quiser, além de aprender mais de Deus, pode ser olhar para as mudanças com olhos de quem quer entender, aceitar, participar. Você sofre menos, todo mundo sofre menos. Vai ser difícil? Às vezes eu falo com a Nádia, nossa, eu fico imaginando que daqui a um mês o nosso pastor não vai ser mais o pastor Sinésio. Ela fala assim, não quero nem pensar sobre isso. Por quê? Porque é uma coisa difícil, nós amamos demais esse pastor e tudo mais, não é? Mas é um momento de Deus para nós, então receba com alegria. Com alegria. E se aquele bichinho da crítica começar no seu ouvido, estou falando isso para mim mesmo, porque de todos aqui eu sou a principal pecadora nesse sentido, eu sou uma pessoa demasiadamente crítica, né? Que você possa dizer, Senhor, esclarece os meus pensamentos, sonda meu coração, o que está gerando isso aqui em mim? É só porque eu quero me apegar a algo que passou? Porque eu quero achar que não era para ter feito isso?
Não, meus irmãos. Nós somos uma igreja que sempre andou em amor e unidade, né? E conversando, a gente esteve em Apucarana umas 2 ou 3 semanas no velório da minha tia, e estava conversando com algumas pessoas da igreja lá. E aí eles comentaram essa questão, olha, nossa, o pastor Felipe que vem, o pastor Sinésio está aposentando, tal, como é que foi, não sei o quê, né? E eu disse para ele, olha, nós fizemos tudo como o pastor Sinésio nos ensinou e nos treinou a fazer por todos esses anos, em paz e em unanimidade. Vocês perceberam que a Assembleia, para o convite, para a finalização do ministério do pastor, tudo isso foi unanimidade? Quando nós começamos a nos reunir como comissão de sucessão, o pastor Sinésio falou para mim ali naquela porta, e deve ter falado para outros da comissão, cuidem para que tudo seja feito em unanimidade, porque a manifestação de Deus na unanimidade. E foi assim. Então vamos começar o ano alegres, cheios de esperança. Eu espero que você esteja aqui no próximo domingo na EBD, quando será a assembleia de nomeação do pastor Felipe como presidente dessa igreja, e que você não precisa deixar de amar o pastor Sinésio nem um tantinho assim, pode amar do mesmo jeito. Tá? Fica tranquilo. Isso aí é que nem filho. Vem o segundo e você descobre que você ama do mesmo jeito o primeiro. Não mudou nada. Você tem mais amor para distribuir, não é? Que seja assim a nossa caminhada, que a gente tenha mais amor para distribuir, para conhecê-los, para amá-los, para caminhar junto, para trabalhar na obra. Vem aí 2 grandes desafios, não é? Tenda aqui em Guaravera, tenda lá na África para quem for. Então, que o nosso coração seja um coração generoso, seja um coração disposto a obedecer. A gente não canta isso? Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a amar. Né? E Jesus falou o quê? Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar não é só sentimento, tá, meus irmãos? Amar é muito mais ação. A gente já falou isso aqui na EBD muitas vezes, né? Se você for viver o seu casamento de amar só por sentimento, como infelizmente as pessoas têm feito no mundo hoje, quantos dias você acha que dura o seu casamento? Até a primeira vez que o outro te irritar bastante, né? Mas não é a ação. Tá bom? Vamos ficar de pé? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu já peço para ficar de pé antes, porque assim ninguém fala muito, tá vendo? É uma tática isso aí. Claro. Na segunda vez que jogou água, Deus disse para Moisés que era para ele só falar para a rocha. Ah, correto. A primeira vez foi para bater. Nessa segunda vez era para ele levar a vara, mas era só para ele falar. E daí Moisés chegou com muito braveza, né, diante deles e falou coisas que Deus não tinha falado e ainda lascou-lhe a vara lá na rocha. Depois Deus deu toda a explicação por que ele não queria, porque vocês não deram ouvidos. Muito obrigada, Rê. Isso aí, meus irmãos, tá vendo? Manejar com destreza a palavra, tá bom? Graças a Deus que nós podemos aprender juntos, né? E devemos obedecer a Deus, mesmo nas pequenas coisas. Olha só, né? Moisés fez tudo o que fez, mas desobedeceu ao Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento. E como esta é a última EBD do ano, né? Eu quero te desejar um feliz ano novo, caso eu não te veja à noite, espero te ver. Mas que o ano que vem nós estejamos aqui e possamos aprender juntos muito mais da palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor se revelou a nós de uma forma tão fantástica, Senhor. A própria palavra que criou o universo encarnada em forma de homem, Senhor. E nós te agradecemos tanto, porque esse é um milagre tão imenso, Senhor, tão fantástico, Pai. E nós te agradecemos, porque o Senhor nos ama, a tua palavra diz que o Senhor nos chama pelo nome, e nós nunca poderemos entender tantas coisas maravilhosas quanto estas, Pai. Muito obrigada, Senhor.
Senhor, eu te peço que a tua palavra se revele em nós e que nós tenhamos um desejo sincero de te obedecer. Espírito Santo, age nos nossos corações. Age, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos direcione para entendermos mais de Ti, para nos aproximarmos mais de Ti, para sermos imitadores de Cristo. Ô, Senhor, ajuda-nos, Pai. Senhor, nós te agradecemos por esse ano que se aproxima e te pedimos que nesse momento de mudança, a tua boa mão continue conosco. Trabalha, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, dá-nos amor, compreensão. Dá-nos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos, ó Pai, para que nós possamos te glorificar, Senhor, para que o teu nome seja glorificado nesta igreja, Pai. Nós choramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Pai.